Eita! Começou aquilo que a gente estava ansioso para iniciar, né, meu amor? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Marcelo, sou pai de duas adolescentes lindas, que eu amo de paixão, marido da Débora, filho, irmão, primo de uma família que a gente adora e tenho muitos amigos, colegas de trabalho. Eu sou médico e aqui neste podcast que nós estamos iniciando, a Débora vai falar um pouco dele, mas eu aqui seria uma pessoa diferente da que você me conhece no trabalho. Aqui eu estou numa versão multiverso, leve. Metaverso, né? Metaverso leve, suave. Aqui é diferente do que tem na vida, né? Que a gente vai afunilando e se especializando e ficando cada vez mais sério naquilo que a gente precisa executar. Aqui não, aqui eu vou inverter o funil, eu vou ser um pouco de tudo e com esse um pouco de tudo eu vou me permitir cometer equívocos, falar à vontade e me abrir aqui com todos vocês. Fale um pouco, Débora, meu amor. Então hoje eu tô feliz demais porque, como há 15 anos, hoje nasce outro, né, a gente realiza, concretiza mais um sonho nosso, meu e seu, né, que é um Pode Tudo, que é a gente falar mesmo um pouco de tudo, de uma forma gostosa, relaxada, trazermos aqui depois amigos, pessoas do bem, para dividir um tempo alto astral com a gente, né, e a gente poder desestressar mesmo, esquecer dos problemas que existem lá fora e principalmente trazer para as pessoas, né, que ouvirão e assistirão os nossos episódios, enfim, momentos gostosos, né? Então a gente vai falar um pouco de tudo. Eu sou Débora, esposa do Marcelo, mãe da Vitória e da Sofia, minhas lindas filhas maravilhosas que eu amo, né? Também sou filha, sou irmã, sou esposa, sou professora de inglês, tenho muitos amigos que eu amo demais, prezo muito meus amigos. E aqui eu também quero dividir com vocês momentos bem gostosos. Espero que a gente possa compartilhar muitas histórias e que seja hoje o início de uma história muito linda, acima de tudo. Bora, amor? Sim, então vamos lá, né? Tem que vocês perceberam que tem um roteiro aqui, porque a gente está se adaptando ainda, né, pessoal? Então, vamos lá. Por que só nós dois, Dé? Porque você acha que então, esse primeiro episódio, que na verdade na primeira, vamos dizer como episódio 0? Então, eu tinha colocado como 01 piloto, tinha pensado, né? Mas eu acho que é o 0, porque hoje é um teste de fogo para nós dois, onde a gente coloca em prática realmente como funciona toda essa realidade tão diferente que a gente não está acostumado, né? Mas como que vai funcionar? A gente, porque só nós dois, né? Hoje, nesse momento. Assim, pelo que a gente conversou, nós entendemos que os convidados deste primeiro programa seriam aqueles que virão assistir, que acessarão, que escutarão, né, que aproveitarão dessa apresentação nossa, até para entender se é uma proposta bacana ou não, que é o que a gente pretende fazer. Então, nós dois hoje, para a gente trazer como é que vai funcionar, né? Então, o que está acontecendo muito, né, na internet, a gente já está num momento que a televisão está diminuindo cada vez mais o espaço, o próprio rádio, não que não sejam importantes, mas o que a gente é uma máquina de doido, aquela, né, a televisão, o rádio, só tem tristeza, raiva, polarização. Aqui a gente não quer isso, né, Dé? Não. Aqui a gente não quer, a gente quer que vocês que estão ouvindo, que estão assistindo, se entretêm. Aqui é para aliviar o momento do dia, não é para estressar ninguém. A gente já vive muito estressado no nosso dia a dia e aqui é um lugar que vocês podem ouvir. Nós vamos trazer convidados que o nosso foco vai ser
o divertimento, o relaxamento, algo que nos vai fazer melhor, assim, suavemente melhor, né? A ideia é trazer, porque assim, as pessoas têm tantas histórias lindas para compartilhar, né? Histórias mesmo que acontecem com elas, porque muitas vezes quando uma pessoa tá num problema, ela acha que o problema é só dela, né? E que na verdade não é isso. Às vezes tem muita gente passando por coisas muito mais difíceis. Então o que a gente quer aqui é trazer, talvez era um problema, mas que foi superado, foi solucionado de uma forma leve, de uma forma gostosa, e que a pessoa a ouvir aqui, o convidado a compartilhar isso aqui com a gente, traga o lado bom de tudo, né? Que na verdade tem tudo a ver com o Pode Tudo. Por quê, amor? Quando foi que surgiu a ideia? Eu não me lembro. Amor é mio. Conta aí, que eu esqueço. Conta aí. Amor é mio. Vai. Um Pode Tudo. Tô sendo sincero aqui, pessoal. Não, mas é tudo bem. Isso aí. O negócio é vai, deixar rolar. Assim, eu sei uma coisa na minha vida, já aprendi isso. Que assim, eu preciso te ouvir e ao mesmo tempo juntos executar os seus sonhos, né? Então, assim, obviamente esse sonho partiu de você, né? Então a gente tá junto aqui, estamos juntos, um apoiando o outro, mas conta, porque eu esqueci. Pode contar. Não, então, na verdade foi o seguinte, plena pandemia. É verdade, a pandemia. Plena pandemia, né? Aquela situação que nós estávamos lá dentro de casa, a nossa rotina não tinha mudado tanto, porque você, devido à sua profissão, precisava sair normalmente, mas eu e as meninas ali em casa, né, e eu com elas desenhando, fomos procurar na internet técnicas como desenhar um olho, como desenhar uma perspectiva, profundidade. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que a gente começou a consumir muito a internet, né, com as lives da vida, os shows que a gente assistia e tudo mais, e tanta coisa começou a surgir ali de pessoas fazendo trabalhos caseiros, vamos dizer assim, e que a gente uma hora chegou e conversou, nossa, por que a gente vamos gravar um negócio? Vamos pegar o celular, vamos gravar? E aí a gente, inclusive, comprou lá um microfone, tá até na caixa até hoje. Lembrei. Porque a gente comprou e não usou, porque a gente não sabia, né, como executar aquilo. E acho que quando a gente percebeu que o conhecimento era um pouco maior, era um pouco mais aprofundado, não era só pôr o celular para gravar e pronto, a gente deu um passo para trás. Sim. E agora, há pouco tempo, eu assistindo uma entrevista, me deu um insight. Falei, por que não retomar este projeto? Por que não ir atrás desse sonho? E aí eu simplesmente falei, vamos retomar? Vamos atrás? Lembrou agora? Vamos. Lembrei e aí, sim. o que eu queria dizer pra você? Fala. Eu tenho muitas loucuras que passam pela minha cabeça. Muitas eu te conto, outras eu guardo comigo. As que você me conta, eu sei. Mas... quando você me apoia, aquilo me dá um gás, sabe? Me dá uma sensação de falar, puta, tem tudo pra dar certo. Por quê? Porque eu tenho você do meu lado. Assim, não é eu te apoio, é um apoio o outro, né? Sim. É um apoio o outro. Todo momento difícil que a gente vive, foram poucos momentos difíceis que a gente viveu, graças a Deus, mas a pandemia foi muito difícil. As pessoas viveram e reclamaram do convívio em casa, da obrigação de viver fechado em casa, e o esforço de conviver com as pessoas em casa. Esse não foi o nosso problema, mas foi o problema de muitas pessoas. O meu maior problema na pandemia, foi a dificuldade, né, e o problema, era o medo. Sim. Era o medo de trazer a doença para dentro de casa. Né, que a gente estava lá no atendimento dos pacientes. Eu até não atendi muito paciente na enfermaria, mas a gente estava dentro do hospital todos os dias, e cada dia um colega doente, um colega tendo que ser reposto numa escala de rodízio, uma insegurança, uma instabilidade brutal. Então, e
E chegava em casa, aquele lugar, era aquele desespero, a gente não entendia muito bem a doença, né? Ficava pelado na porta de entrada, quase ficava pelado no hall do andar do apartamento. Mas ali, depois que você tomava aquele banho e tal, puxa, tô em casa, né? Tô em casa e tá todo mundo bem aqui. E a gente conseguiu ficar numa boa todos aqueles momentos, né? E a gente conseguiu ficar meses sem contato da família. Sim. Só nós quatro. Sim, só nós quatro, né? Eu tive mais contato social porque eu trabalhava, eu ia todo dia no trabalho, então mudou pouco para mim, você ficou mais dentro de casa, né? Mas assim, o que é importante dizer que esse sonho seu, na verdade, é um sonho nosso. Sim. Mesma coisa, quantas coisas você me ajudou a ser o profissional que eu sou, a conseguir adquirir as coisas desde o nosso começo. Então, assim, um ajudando o outro, né? E assim, a coisa mais prazerosa que me dá é te ver feliz, no sentido de estar realizando um sonho, que é seu, mas é meu também. Claro. E vice-versa. Exatamente. Eu queria aproveitar e comentar nessa questão da pandemia, porque eu tenho umas invenções, mas você também, né? Eu não. Sim, você também. E aí, o que acontece? Um belo dia você falou, comprei um ingresso para ir ao cinema. Como que se chamava mesmo? O cinema? É. O cinema ou o filme? Não, o cinema. Não, o filme, nem lembro qual foi. Você dormiu, para variar, eu acho. Não dormi nada. Mas assim, o tipo de cinema... Tava desesperado, né? Não, que a gente foi de carro. Como que se chamava aquilo? A gente tava desesperado. Foi em julho de 2020 que, a gente precisa sair. A gente precisa sair. As meninas precisam ver a rua, precisam ter o mínimo de convívio social. Mas como que seria possível convívio social? Aí, não sei, acho que ouvindo rádio, ouvindo alguém dando sugestão, vendiam-se ingressos pro drive-in ou drive-thru, não sei como chama. O cinema de dentro do carro. Né? Que foi lá no Centro de Convenções Cultura Nordestina. Ali perto da Pompeia Perdizes, ali perto da Barra Funda. E a gente teve um programa de índio, né? Que foi muito engraçado, né? Que a gente foi assistir. Qual filme que nós fomos assistir, você lembra? Não. Não lembra? Não. Você... eu vou dar trabalho nisso, viu? Porque você pra filme... Não lembro, mano. Você pra filme dá trabalho. Mas Jumanji 2 ou 3 ou 4. Mas não era foi muito legal. Não, e foi muito legal. O filme não era bom. Não, era bom por causa das meninas. Elas curtem. Sim, não. Então, o que aconteceu foi que... Eu levei um monte de salgadinho dentro do carro. Você lembra disso? Fiz pipoca em casa. E levei na tigela dentro do carro. Tinha uma geladeira térmica que tinha Coca-Cola. Sim. E assim, só que sabe o que era mais louco que eu tô me lembrando agora desse passeio? O medo que nós tínhamos de abrir o vidro. Medo de abrir o vidro. De abrir o vidro, porque o carro tava distante, o carro do lado, mas... Aquela mesma distância a gente entendia que podia ser perigoso. Sabe que essa história aí é interessante? Porque eu sempre curti, né, as histórias que meu pai contava dos anos 60. E a gente via que nos anos 60 tinha muito mais esse negócio de drive-in de cinema. E eu sempre quis assistir um filme no cinema no carro. Não em 4, né? Só eu e minha namorada, que era você no caso. Mas, ok, a primeira oportunidade que surgiu foi com a pandemia. E assim, eu também queria entender como que era o som, como chegava o som do filme dentro do carro. E aí tinha um rádio, né? A gente sintonizava a rádio dentro do carro. Mas eu acho que nos anos 60 não era assim, sei né? Sei lá como é que acho era. Que era outro jeito. Botava um alto-falante, sei lá. Mas deixa eu só pontuar. E uma coisa que a gente esqueceu, que essa foto diz claramente, que o cinema, né, ele é inclinado, né? Ninguém fica na frente do outro, por mais cabeçudo que a pessoa seja, tem uma inclinação. Aqui não, é tudo plano. E a gente esqueceu do pequeno detalhe que tem um banco de trás, né? Elas além de serem menores do que a gente, estavam no banco, eu não viram nada do filme, provavelmente. Não, mas acho que elas viram, sim. Elas curtiram o passeio, mas eu me lembro, Má, que deu um desespero, que a gente precisava ir embora pra casa. E quando a gente chegou em casa, nós estávamos exaustos. Sim. E nós não tínhamos saído de dentro do carro. Muito louco. Então, assim, Mo,
foi uma fase que a gente jamais imaginou passar. Que nunca mais quero passar na minha vida. E que pra nós, o saldo dentro da nossa casa, na nossa Claro. convivência, Foi foi positivo, tudo bem, foi positivo. A gente conseguiu passar de boas, né? Então, isso aí, enfim, foi de onde surgiu toda essa história que a gente, né, tá agora colocando em prática nesse momento. E que eu acho que, assim, o que é legal, porque que eu falei agora há pouco, que você tem eu tenho ideias mirabolantes, mas você também tem. E por que eu acho... Não, senhor. Não, tá. Mas às vezes tem umas ideias de programa de índio que você gosta de fazer e tudo bem. Mas assim, a questão é que você sempre busca inovar, de trazer uma novidade, né? De vamos passear, vamos em algum lugar, vamos fazer coisas em família juntos. Sim, eu adoro. Adoro fazer... Assim, as meninas, não sei se elas gostam, acho que elas estão começando a gostar, ou talvez estão começando a perceber que, por mais que eu tenha insistido, tá havendo um ganho, né? Dos museus, que a gente passeia em museu. Era isso que eu tinha que falar? Não, posso falar Você coisa, pode né? falar o que você quiser. Na Então, verdade, assim... Não, que é coisas que a gente gosta de fazer. Que eu acho que sem ser passear, né, com as nossas filhas, mas sem ser passear fora de casa... Essa foto foi bem legal, né? Não tem nada a ver com a pandemia, foi bem antes. Foi na Olimpíada do Rio de Janeiro, Sim, que na na verdade... Paralimpíada. Não foi Paralimpíada de futebol. Aqui, ó, não? Campo de futebol. Sério? Foi o futebol feminino, Débora. Mas isso foi em São Paulo, não foi no Foi, Rio? na Arena Itaquera, no Itaquerão. A gente foi na Paralimpíada, no Rio, que foi uma baita aprendizado, uma lição de vida. Eu me esforcei para ir na Paralimpíada, que eu acho que a maior lição está nos Paralímpicos do que nos atletas da Olimpíada normal, vamos dizer, normal das Olimpíadas, da Paralimpíada, porque o exemplo que eles dão é muito mais rico, no meu entender. Sim. Eu me esforcei muito, né? A gente se esforçou muito para participar disso, que era um evento raro, né, no país. É muito difícil você ir para uma Olimpíada fora do país, muito caro. Super legal. E a gente foi para a Paralimpíada, ficou na casa da nossa prima, lá no Rio de Janeiro, na época. E nesse daí, não. Esse daí foi o jogo de futebol feminino. Sim. Que não tinha nada a ver com o jogo do Brasil. Foi um jogo... Teve um jogo, se não me engano, na Alemanha e Suécia. Um jogão de bola. E a gente participou. Foi um dos nossos milhares de passeios que nós fizemos. Elas sentiram um pouco a experiência de um evento internacional. Lembra que a gente encontrou? Você não lembra disso? No metrô? O que, gente? Pessoas que moravam em Zimbábue e que estavam visitando o Brasil, que estavam indo pro jogo, que pediram ajuda pra gente. Você não lembra disso? Ajuda aí, pessoal. Amor. É verdade. Marcelo, pediram eu não apoio lá consigo no ticket. Não, mas, amor, eu não lembra? consigo. Não consigo. Mas teve. Não tô mentindo, não. Teve. A sua memória é muito, muito melhor que a minha nesses detalhes. Mas, assim, coisas que a gente... Além dos passeios, como esse que ficam essas memórias legais e tudo mais, o que a gente faz em casa junto. Né? Que o que é legal? Que quando... Não, porque vamos assistir um filme. Ou vamos pensar viagens. Porque elas amam viajar. Sim. Né? Elas, como você brinca, elas foram picadinhas lá pelo mosquitinho da viagem e gostam de um aeroporto e tudo mais. E vários lugares que a gente foi, no próprio Brasil e tal, que elas amam e que elas sempre querem pensar na próxima, né? Então, assim, vamos começar a conversar um pouquinho sobre lugares que a gente foi, talvez, e que a gente queira voltar. Não sei se a gente vai conseguir tão logo voltar com elas, porque elas estão ficando moças, né? Mas, enfim, você, lugares que a gente foi, que você foram inesquecíveis e que você quer muito voltar, olha, por exemplo. Tem muitos, né? Mas eu acho que é importante dizer de alguns lugares que não é difícil chegar e que foram, para mim, inesquecíveis. A nossa viagem do inverno de 2018, no qual a gente fez uma viagem de carro. Nossa. Que a gente fez uma viagem de carro, né? A gente saiu dia 1º de julho de carro, no Up, no nosso carro. Vou falar do Up. Era o nosso carro da época. Apertadinho,
A gente foi... Mas elas menorzinhas, né? Sim. A gente foi de São Paulo para Santo Tomé das Letras. Eu queria conhecer Santo Tomé das Letras. Sim. Você não queria muito, mas você aceitou. Mas foi muito legal. Você aceitou, muito bancou legal. bem. E aí, ali em Santo Tomé das Letras, não vi ninguém, não fui para em Machu Picchu, nada. Mas, putz, que cidade legal. E ali, se tem um lugar que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, foi essa caverna. Você não lembra da caverna? Não, eu lembro da caverna, Pelo mas amor assim... de Deus. Vou explicar por quê. Não, agora eu vou lembro explicar. da caverna. Não, deixa eu explicar, agora deixa eu falar. Eu sei que você fala mais do que eu, mas deixa eu falar um pouco. Fala. Porque assim, a gente entrou... Muita coisa aconteceu nesse dia. Não sei se você lembra. Tá, o depois. Então, mas deixa eu contar. Tá bom, conta. Então, a gente foi... Era julho. A gente, se não me engano, um domingo. Segundo dia de viagem. A gente comprou lá o passeio. E a gente entrou na caverna e com um guia, toda equipada aí. Sim. Com esses negócios aí, capacete, iluminação. A gente foi descendo no subterrâneo da caverna. Se eu não me engano, acho que tinha uma outra família conosco, eu não me lembro disso, mas... Eu acho que tinha. E a gente desceu, e o guia foi dando os detalhes da caverna, como ela foi construída, e eu confesso que eu não me lembro desses detalhes, mas isso tudo natural, nada provocado pelo homem, escavado pelo homem. E aí ele colocou a gente no ponto mais baixo da caverna e pediu para a gente desligar as luminárias e fazer capacete. E fazer silêncio. Sim, eu lembro. Eu senti uma energia ali naquela caverna e um ruído. Acho que o ruído é da ausência do barulho, eu não sei. Os otorrinos podem explicar isso melhor. Mas eu senti um silêncio, uma energia e um ruído de engrenagem. Assim, é como se eu sentisse a terra se locomovendo, assim, girando, assim. Foi uma sensação, uma energia, que foram, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, que foi, assim, assustadoramente maravilhosa essa sensação. Então, você não lembra disso? Não, eu lembro, mas posso então compartilhar o que eu senti? Claro. Por quê? Merda. Não. Porque foi o seguinte, a hora que ele falou, desliga essa luz, eu fiquei primeiro desesperada. Por quê? Por causa das meninas. Falei, elas vão começar a chorar. Que vai chorar? Não, mas tudo bem, mas foi o que eu pensei na hora. Falei, elas vão começar a chorar, elas vão ficar desesperadas, vai estragar o passeio, as pessoas que estão aqui vão se incomodar. E pior, o guia tinha dito que tinha sapos e tinha morcegos lá dentro. Tinha, e daí? Então, mas eu imaginei, a hora que natureza. Apagar, simplesmente os morcegos vão vir pra cima da gente. Por então, quê? Não, eu imaginei. Imaginei, mas assim, de fato não aconteceu. Lá, Mas foi 1 minuto, assim, que durou 5 horas pra mim, naquele momento. Mas que foi uma experiência que tanto que eu lembro. Porque foi uma experiência inesquecível. Não é todo dia que você consegue entrar numa caverna, naquela profundidade, naquela escuridão, né? E vivenciar aquilo, aquele tipo de experiência, né? Porque eu acho que o tchan das viagens, onde a gente gosta, que a gente pensa, eu quero voltar, é inesquecível, tem a ver tudo com aquela experiência, com aquele que você sentiu naquele lugar. Ninguém te rouba a experiência. Né? Ninguém te rouba a experiência. Sim. Você pode ter um monte de coisa, material. Viagem é experiência, é memória. Né? Tem que sempre preservar a nossa memória, torcer para que a gente não perca. Mas é aquilo que ninguém te rouba, né? Então é algo que é inesquecível. É inesquecível. E você lembra dos detalhes da saída, não? Oi? A gente estava tirando as lamas, as botas lá. Tinha uma televisão que estava noticiando o jogo da Argentina com a França.
Tá. A França estava eliminando a Argentina nas oitavas de final da Copa de Moscou, da Rússia. Daí, nesse momento, você tá querendo humilhar essa eu pessoa, tava, porque esses detalhes todos eu não vou lembrar. E eu tava feliz por causa disso, né? Nada contra a Argentina, mas eu tava feliz que a Argentina tava... Rincha. Que a gente tava caindo, que eles estavam caindo fora. A gente ia ter um jogo contra a Bélgica na semana seguinte. Sim. Na semana seguinte... Não, a gente ia ter um jogo contra o México na segunda-feira, e depois ia ter o jogo nas quartas, o fatídico jogo contra a Bélgica. E na noite desse dia, a gente soube das crianças que ficaram presas na caverna. Então, eu não sei se foi isso lá na Ásia, que eu esqueci o país agora. Na Indonésia? Eu esqueci, né? Também não sei. Tailândia, eu não me lembro. Mas todo mundo lembra dessa história. Tanto que tem os documentários aí no Netflix agora sobre. Não, tem um filme maravilhoso no Prime Video. Então, assim, e aquilo marcou... nossa, é perigoso, né? Onde a gente estava. Só óbvio que era uma situação diferente, estava chovendo lá. Não, e detalhe, né? Que não foi só nessa, que depois quando a gente foi para Ouro Preto... Nós fomos em outra. Sim, mas ali era uma mina de ouro. Sim, era mais light, mas também... Mas conta, qual foi o seu lugar que você... Inesquecível? Então, na verdade, assim, alguns lugares por onde a gente foi, mas assim, teve um que... Não tem como eu dizer que não foi inesquecível, porque ali foi a nossa última viagem a dois. Que foi... Gosto muito. Que foi em Ushuaia, na Argentina. Que a gente fala que tem rincha tudo, mas a gente adora viajar pra lá. Maravilhoso. Né? Não, tô falando futebol. Não, eu sei. Só futebol. Que foi lá a cidade do fim do mundo. Ushuaia, né? E que foi ali, depois quando a gente voltou, que a gente começou todo um processo em relação às nossas filhas. Então vamos falar sobre... Eu queria falar uma coisa sobre isso. Tá. Eu prometi aquilo que você falou. Ali é um lugar que eu quero voltar com elas. Ushuaia. Eu sempre quero. Lá eu quero voltar com elas. Você fala que na outra encarnação eu fui esquimó, né? Você sabe que eu adoro neve, frio. Eu quero uma coberta e uma touca. Sim. Obviamente, podendo estar assim, quanto mais gelado, melhor. Sabe uma coisa que... Esse pode tudo, nem se compara, pode tudo com mas o segredo de não contar para ninguém de um pode tudo também tem uma história repetida com a nossa vida, né? Sim. Você quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Não, porque assim, quando a gente volta de Ushuaia, a gente já foi viajar sabendo que a gente tinha uma programação na volta. Né? Que nós já estávamos... E que ninguém sabia. Ninguém sabia, só nós dois. Porque nós estávamos tentando engravidar. Tínhamos 6 anos de casados. 5. 6. 2007, 5. 2002 a gente casou. Elas nasceram em 2008, verdade. E a gente tentando engravidar e não conseguia. Né? A nossa vida de trabalho era muito louca. Eu trabalhava muito o dia inteirinho. A nossa casa a gente ia, tomava banho, dormia só e tal. Mas enfim, já era depois de 5 anos de casado, a gente já querendo ter filho, né? E aí nós descobrimos, que foi um processo bem delicado pra gente, a gente descobre que naturalmente a gente não conseguiria, que a gente precisaria de uma ajudinha, né? Uma ajudinha da ciência, né? Uma ajudinha da doutora Michele, querida, que ela vai estar aqui um dia com a gente. Sim. Então... Gratidão eterna. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando a gente fechou toda uma programação, que a doutora Michele explicou pra gente como seria o processo do tratamento, dos remédios que eu precisaria tomar, que você teria que estar ali comigo e tudo mais, ela falou, olha, a melhor coisa que vocês fazem agora é viajem os dois, descansem, vão tirar férias, espaireçam, né? Pra que vocês voltem descansados, que vai ser a melhor coisa até mentalmente, pro corpo e tudo mais, para o que vem pela frente. Porque também, amor, era uma incógnita pra gente. Total. Né? Total. A gente falou, né, o que nós combinamos. Total. Nos submeteremos ao tratamento, mas nada era garantido. Nós não sabíamos se conseguiríamos ser pais. Podia ser 0, que seria um desespero. Podia ser 1, que era
uma maravilha, podia ser 2, que era uma maravilha, podia ser mais, e aí não dá também, né, pessoal? Então, era a probabilidade ali, aquele jogo, que era um jogo muito doloroso e delicado e sensível da gente, cheio de opções e probabilidades que iam mudar a nossa vida para sempre. Foi bem delicado. E a gente quis bancar isso sozinho, né? Só contar quando. Então, a família... Isso foi também a doutora Michele que nos orientou, até para evitar a questão da ansiedade, que já era muito nossa, né? Sim. De evitar que a família soubesse, para não ficar pondo pressão em cima da gente, nas perguntas, vamos dizer. Porque elas seriam as primeiras netas dos dois lados. Dos né? dois lados, Dos dois né? lados, E muito esperadas. Então, o Ushuaia é um lugar especial para mim, que eu quero voltar com elas por essa razão, né? Existe um lugar específico de Ushuaia que você gostaria de falar? Aqui eu tenho que voltar. Então, o parquinho do trem. Sabia que você ia falar isso. Aquele lugar, assim, foi muito louco, assim, pra mim. Sabe? Passear naquele trem, parar naquele meio do nada, aquela floresta. Cenário de filme total. Aquela floresta só com neve, só com árvores e galhos. Sabe que eu me lembro daquilo? Eu vou também tirar um pouco da cor que colorido. Do colorido que você viu. Tinha o trenzinho e tinha os cavalos pastando na neve. Eu me lembro de estar tão devagar que eu vi um cavalo cagar. E a bosta do cavalo derretendo a neve. Achei aquilo muito engraçado. Mas eu me lembro desse detalhe. Acho que é interessante. Pode contar isso? Pode. É um detalhe interessante que eu me lembro desse detalhe que... Eu aqui toda romântica na história. Mas eu não tô mentindo, é verdade o que eu vi ali. Eu fiquei observando ali. Mas enfim, aqui ali é um lugar muito louco, entendeu? Que eu quero voltar. Lago Frias, pra mim, também foi um lugar que nós fomos inesquecível, cena de filme, enfim. E aí o que acontece, né? A Vitória e a Sofia chegam, né? Sim. E aí a gente gosta, assim, pra todo mundo, os filhos são tudo, né? É um complemento, é a continuação. E pra nós não foi diferente, mas aí tem aquele detalhezinho que quando a doutora Michele falou, então, temos aqui 3 embriões. Então elas não vieram ainda, voltando um pouquinho. Não. Tá, todo mundo sabe que nós temos Vitória e Sofia. Sim. Mas assim... Você tá voltando um pouquinho de novo. Né? Quando a doutora Michele fala, temos 3 embriões. E que nós tivemos 15 minutos para conversar. Eu preparei essa história para você uns 2 dias antes, quantos embriões a gente colocaria, né? E os riscos de quantos embriões. Sim. E se você toparia ter gêmeos. Não, então, mas por quê? Olha, a chance, a probabilidade, a literatura diz que o gemelar, e ok. Doutora Michele chega e fala o quê pra gente? Falou tanta coisa aqui que ela falou. Ela falou, temos 3 embriões nota 10. Vamos transferir 3 embriões? E eu olhei pra cara dela e olhei pra você. Então, deixa eu só fazer um corte aqui. Porque hoje não pode mais, mas na época podia, tá bom, pessoal? Porque mudou a lei. Exatamente, por conta de múltiplos e tudo mais, mudou. Mas na nossa época podia. E ela falou, eu vou dar um tempinho pra vocês conversarem, ficarem tranquilos pra decidirem, né? E aí a gente transferiu 3. E ela disse, olha, a literatura mostra que a chance de gemelar é muito alta. Trigêmeos podem jogar na Mega Sena. Lembra disso? Lembro. O que aconteceu? Conta aqui, então, agora divide você comigo aquele dia. Fomos... Tínhamos o positivo do sangue. Tinha um positivo, já era alegria total, né? Deu certo. Você estava grávida. Agora, a gente não saberia dizer se de 1, de 2 ou de 3. Então, assim... Aí depois que 10 dias depois, né, do teste positivo, a gente fez ultrassom. Exato. E aí de cara a gente já viu as duas, né? Sim, os coraçõezinhos ali pulsando, né, batendo. E aí ela foi mexendo o transdutor, né? Acho que chama transdutor, ultrassonográfico. E aí eu vi mais um saco embrionário que a gente fala, né? Eu falei, Michele, tem mais um.
Ela, não, Marcelo, Michele, tem mais um ali, dá uma olhada que tem mais um. E aí tinha mais um, só que não tinha, né, batimento. Não tinha batimento. Então ela não sabia dizer se iria evoluir ou se era muito prematuro que poderia evoluir. Uhum. E a gente ficou com essa dúvida por 15 outros 15 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias com esta dúvida. 2 ou 3 filhos de uma vez. Sim. Né? A gente ficou à base de suco de maracujá e Tom e Jerry. E Tom e Jerry. A gente ficava tentando esse Tom e Jerry todo dia à noite. Dormir. Sim. Você dormia de verdade? Conta pra mim. Não, eu calculava ter que mudar de apartamento nos próximos 3 meses, eu imaginava os riscos de 3 filhos, problemas de prematuridade, mas fui pra guerra, agora tem que lutar, né? Então não tinha o não tinha que, o que vier a gente vai bater no peito e se organizar para isso. Tava feliz e preocupado. Não posso mentir que eu estava preocupado. Então, mas preocupado com a sua saúde. Mas você dormia? Com a saúde Essa dos é a pergunta. filhos, que eu não sabia quantos eram e quem eram. Você ficava eu passava na chapa, assim. Não, porque aí de novo, vou repetir um pouco do que eu falei lá no começo. Que quando você me passa, você confia em mim? Eu nunca vou esquecer isso. Falei, confio, assim, então vambora. Então a gente vai encarar isso. E isso me propiciou a tranquilidade que eu sempre tive desde o começo. Você sabe disso. Portanto, os detalhes que eu passei durante a gestação, né? Sim. Não teve uma noite que eu perdi o sono. Sabe? Não teve, mas... Porque eu acho que essa segurança que você me passou foi primordial, foi fundamental pra mim. Pra me deixar tranquila, né? Não, tudo vai dar certo. Tanto que, mesmo durante o tratamento, a doutora Michele também, ela percebia que eu tava muito tranquila. Não tinha uma ansiedade tomando conta de mim, que a gente sabe que atrapalha demais. E a gente conseguiu de primeira, rapidinho, né? E aí, enfim, passamos por isso. E a gente curte demais com elas sonhar. É uma coisa que uma coisa, não sei quem vai ouvir, quem vai assistir, assim, mas é uma coisa interessante a ser dita, que depois do dia 4 de abril de 2008, eu perdi o direito de morrer. Assim, quando eu vi as duas ali, eu falei, meu Deus, tão pequenininhas, precisam tanto de mim, eu não posso faltar. E ali eu tive uma mudança, falei, meu Deus, eu não posso, tem que tomar cuidado até em acelerar ou frear o carro, o sinal amarelo ficou mais quase vermelho, tudo mudou ali. Porque, de fato, quando você não é que é jovem ou velho, é alguém que depende completamente da gente. Então, assim, eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade. Não de medo, não de medo, mas assim, nossa, eu embarquei numa responsabilidade que eu não consigo garantir, né? A gente não consegue garantir, não tem controle sobre a vida. Não tem controle nenhum sobre a vida, né? Mas eu falei, eu tenho que fazer de tudo para dar a melhor vara de pescar para elas. Então, na formação delas. Então, eu falei, eu não posso morrer nesse período. tá dando certo, tá dando certo. Mas assim, eu tive essa... Na noite, assim, a Sofia no meu colo, né, que a Vitória ficou no UTI, eu olhei para ela, meu Deus, tão pequenininha, um amor incondicional, e eu falava, eu preciso viver, né? Eu nunca tinha dado importância para sua vida. Pra minha vida. Eu me achava meio imortal. Nunca vou morrer, nunca pensei em morrer. Mas agora eu falei, se eu posso, existe a possibilidade de eu morrer. Sempre a gente morre. É que a gente, quando é muito novo, a gente nem pensa nisso. A gente não pensa nisso. E
eu perdi o direito de morrer, né? Assim, é óbvio que as pessoas vão, mas essa sensação que eu tive nas primeiras 24 horas do nascimento dela, de responsabilidade enorme. Eu nunca pensei em seguro de vida, nunca pensei em nada. Agora a gente mudou tem que tudo. fazer a conta pessoal. Porque daí você tem que muda, fazer a conta. Você muda a visão do mundo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Prazerosíssimo. Prazer não tem discussão. Ganho. Mas você muda completamente. As pessoas mudam. Eu acho que muda. Não. A índole, a personalidade sempre é presente, mas a forma de encarar o mundo é diferente. Eu acho que no meu caso, em relação à maternidade, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Mas muito melhor. Em que sentido? Em que sentido de... Quando você não tem filho, você pensa em você. Então eu pensava em nós dois. O que a gente vai fazer, para onde a gente vai, né? Qual é o nosso plano, se eu não fizer comida, tá tudo bem, a gente se vira. Eu acho, hoje eu vejo, olhando pra trás, eu acho que eu tinha uma visão mais egoísta do mundo, da vida. Porque eu só pensava meio que em mim. E assim, normal, você vai num lugar comprar um negócio, você pensa em comprar o quê? Pra você. Quando você se torna mãe, o seu olhar muda. Eu passei a ver as pessoas de outra forma. Hoje a Vitória e a Sofia estão na nossa frente. Elas são em primeiro lugar, depois vem nós dois. Então, eu acho que eu como pessoa, eu melhorei demais. E isso é graças à maternidade, que eu acho que eu amadureci muito. Então, aí é um problema sério que eu acho que nós temos aqui. Temos uma diferença. Em que sentido? Tem fases na vida. E essas fases da vida, eu concordo plenamente. Aqueles momentos iniciais, criança, infância, uma atenção brutal, um cuidado perfeito, mas com controle, né? Eu quero dizer, né? Não precisa ir no quarto, colocar cobertor para ver se está com coberta, não está coberta. Não precisa fazer as coisas que você fazia. Se tá com frio, ela se cobre. Peraí, com que idade você tá querendo dizer? Tô falando com 5 ou 6 anos, já se vira. Não, senhor. Se a criança se vira, Não, tem que cortar essa super proteção. Tem que cortar essa super proteção. Eu acho que isso é um equilíbrio que a gente tem que dar aqui. Mas assim, mas eu acho que... Não, nada exagerado. Não. E eu acho que todo mundo, todo casal... acaba tendo essa ideia, essa diferença mesmo, porque eu acho que o homem pensa como o pai, né? O pai como aquele que tem que cortar o cordão umbilical e a mãe é a protetora forever, entendeu? Mas assim, o que eu tô querendo dizer pra você, eu sou uma pessoa melhor depois delas. Eu entendo ponto. Você tá falando. Isso é um fato na minha vida, entendeu? Sim. E aí o que acontece, né? Que a gente tava falando do que a gente gosta de fazer junto, né? Então, pensar nas viagens, lugares que a gente quer voltar com elas e tudo mais, esses lugares inesquecíveis. Pra você não falou. Pra mim, eu disse que seria o Ushuaia pra eu voltar. Você não comentou. Voltar? Eu gostaria, sim, de voltar pra aquela caverna. Eu gostaria de voltar pra aquela caverna. Pra caverna? Com você aí, com medo do sapo. Sim, eu gostaria, porque eu quero ter aquela sensação de novo. Eu quero sentir aquela sensação de novo. Só com um carrinho melhor que quase acabou com o Up. Aquelas estradas e aquela rua de nem paralelepípedo é Santo Tomé, eu não sei que... Não, é verdade, são umas pedras grandes assim, né? De tipo de... São pedras, quase arregaçou o carro inteiro. Eu falei, meu Deus. Um paralelepípedo diferente, porque ele é maior. A primeira cidade, a gente tinha que fazer um circuito, né? Nosso circuito era Santo Tomé das Letras, São João del Rei, Tiradentes, Congonhas, Ouro Preto, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. Foram 15 dias, né? Congonhas fomos, sensacional. Fora o que a gente conheceu de Aleijadinho. Não, deliciosa. Essa viagem foi deliciosa. Elas reclamaram um pouquinho porque ficaram cansadinhas, mas não vão esquecer. Não vão esquecer. E a gente ficou
conhecendo todas as músicas lá da novelinha que elas gostaram de assistir. Vou fazer uma surpresa para a senhora. Ai. Estamos falando delas. Eu pedi para elas fazerem 3 perguntas para nós. Legal! E eu confesso que eu não vi nenhuma delas. Eu falei, vocês vão fazer 3 perguntas, cada uma faz 3. E a gente vai sortear, tá lá, 1 ou 2, dependendo do tempo. Tá. E a gente vai ter que responder. Eu não sei o que está escrito aqui. Nossa, que legal isso. Tô falando sério. Tá bom. E assim, eu não sei, assim, eu acredito que tem uma folha amarela, outra com a folha branca. Eu queria sortear uma da Vitória e uma da Sofia. Não sei se aqui é Vitória. Eu acho que pelo tipo de pergunta a gente consegue identificar. Então, vamos lá, peguei uma já. Tá bom. Peguei. Então você pegou de Posso folha ler? amarela. Branco. Vou pegar amarelo. Já sei quem é o branco, é só pela letra. Você fala a pergunta, eu vejo que eu sei quem fez a pergunta. Tá bom. Como foi esse processo de ser professora de inglês e coaching? Eu acho que é da Vitória. Vitória. Então fala. Ser professora de inglês. Eu sou professora de inglês desde que eu me conheço como uma adultinha, né? Porque eu comecei com 17 anos. A minha primeira turminha era kids, 3, 4 aluninhos de 7 anos na escola de idiomas. E de lá fui pulando, fui aprendendo, fui aprimorando, fui conhecendo e me especializando. Passei por vários tipos, né, de salas de aula, faixa etárias de alunos. E eu não consigo... Assim, trabalhei em outras frentes também, outras áreas, que eu também gostei demais. Minha trajetória profissional, assim, eu amo, assim, meu currículo. Eu gosto de tudo que eu fiz. Porque eu aprendi demais em tudo. Eu aprendi e aproveitei demais as oportunidades, né? Mas ser professora é uma coisa que é um sentimento, é uma realização, é uma coisa que é muito, muito, muito forte pra mim. Eu sou muito feliz no que eu faço. Eu gosto demais de quando eu vejo o resultado do meu aluno, que ele entendeu tudo que eu expliquei, o que era um monstro e não é mais. Quando um aluno meu começa uma aula com uma carinha meio caído, assim, ele ia terminar a aula rindo. Ah, teacher, já acabou, 1 hora voou. Então, eu amo o que eu faço. O coach, né, o coach para adolescentes, foi uma coisa que eu busquei, descobri, me desenvolvi na pandemia. Eu fiz por causa da Vitória da Sofia, na verdade, né? Porque eu já estava visualizando aquela entrada na adolescência, mergulhando naquilo e sabendo, como é que eu e Marcelo temos que lidar com isso? Como é que vai ter que ser a nossa linguagem com elas, a conversa com elas, né? E esse foi uma descoberta maravilhosa para mim. Eu sei que muita gente tem preconceito em relação ao coach. E quem tem preconceito é porque não sabe o que de fato é. A maioria de todos os preconceitos é a ignorância, né? Exato, é mais uma, né? Então, assim, primeiro porque eu tive que fazer um auto-coach, né, amor? Pra eu conseguir trabalhar no outro, trabalhar as técnicas que a gente aprende, porque tudo é baseado em ciência e técnica, nada vem da cabeça de ninguém. Eu tive que fazer um auto-coach e aí foram várias descobertas maravilhosas. Assim. Então, eu sou uma pessoa muito feliz e realizada no meu trabalho, assim. É legal a pergunta que ela fez, né? Porque elas estão numa fase de escolher profissão, Sim. né? Essa pergunta tem a ver com escolha, né? Sim. Embora a minha função é ver paciente, fazer pesquisa, né, no trabalho que eu faço, eu também dou aula. E é sedutor demais dar aula. É demais. Muito sedutor dar aula. Depende da plateia, é um desafio diferente, mas é sedutor você poder multiplicar o conhecimento. Exatamente. Eu fico muito chateado com muitos professores que têm medo do próprio aluno, que acha que um dia vai ultrapassá-lo. O que tem que voar, o aluno tem que voar. Porque ele é o resultado. Quanto mais alto ele for, melhor é o seu sucesso de professor. Amor. Não é o contrário. Você não compete com o seu aluno, você é um trampolim pro seu aluno. Gente, amor, você é um canhão que você remessa o cara pra cima. Essa semana você sabe que eu fui... Quanto mais longe ele voar, melhor pra todo mundo. Sim, eu fui... Você alcançou seu objetivo, né? Então, essa semana eu fui me despedir, fui dar um beijo pessoalmente, porque as aulas eram online, da minha aluna que tá indo pra Irlanda.
E eu falei pra ela, falou, teacher, eu vou precisar de você me ajuda? Eu falei, sempre, mas quem vai precisar de você sou eu. Sim. Porque a experiência que ela vai ter lá, coisas que ela vai poder dividir comigo, entende? Então, assim, e a gratidão, não é que a gente faz esperando um obrigado, não é, mas assim, quando você vê que o cara atingiu o objetivo que ele queria, porque você colaborou com aquilo, não tem como explicar essa sensação. Então, assim, essa pergunta... Voa. Pega agora Vou a sua fazer e fala a pergunta isso. aqui. Não sei pra quem que é, né? Eu acho que a gente meio que respondeu, mas por que vocês tiveram a ideia de fazer esse podcast? Bem Sofia. Bem Sofia, né? Tipo, pra quê? Pra quê? Pra quê? Deixa eu ficar deitado aqui no sofá e... Sim. Eita. Só um minuto. Depois eu atendo. Quem era? Não é nada urgente. Tá bom. Então, tira o som do celular. Tá, faz parte eu do... fiz isso. Pensei que era do hospital, alguma coisa, mas não é. Tá. Isso aí a gente já respondeu. Então pega a outra dela pra ver. É amarelinho. É amarelinho, eu peguei amarelinho. Ela foi direcionada. Quais são as expectativas de vocês sobre o podcast? Sensacional essa pergunta. Responde. Depois eu falo. Então, vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente aprendi um pouco isso na corrida, quando eu corria. Eu corria, pessoal. Eu quero um dia voltar a correr. Preciso emagrecer mais. Mas eu corria e a prova mais longa que eu corri algumas, de 21 quilômetros. Não é uma maratona, é uma meia maratona, mas para mim, se um dia eu voltar a fazer isso, alcancei esse sonho novamente. E assim, se você tá na linha de largada da prova, obviamente que eu não competia com ninguém, a competição era comigo, eu não queria saber de tempo, eu queria chegar do outro lado vivo e feliz, que me dava uma felicidade enorme, né? Mas se eu largasse e pensando no 21º quilômetro, eu não saía do lugar. Então, eu aprendi a definir metas e fracionadas, metas fracionadas e alcançáveis, porque eu não me frustre. Então, assim, lá no 5º quilômetro, eu quero estar em tal tempo, 32, 35 minutos, 30 minutos, dependendo da prova que se tinha subido ou tinha descido, eu fazia esse estudinho. Então, eu chegava lá, 5º quilômetro, cheguei, cumpri a meta. No 10º, vou estar onde? Já vou abrir meu gelzinho no 7º quilômetro. Então, eu criava metas fracionadas e tentava alcançar, para não me frustrar. E conseguir alcançar o que eu queria. Então, assim, de fato, eu estou muito tranquilo aqui no podcast, né? Eu não tenho pretensão nenhuma. Então, pouca coisa vai me frustrar, né? Não vai ser minha profissão, aqui não é minha profissão, aqui é um momento de relaxamento, né? Uma coisa tranquila de ser feita. Se as coisas vierem, vamos abraçar, senão vamos continuar fazendo aqui. Vamos curtir essa brincadeira que nós estamos fazendo, sem grandes pretensões. Se elas vierem, vamos fazer os cálculos, vamos fazer a análise, vamos entender. Eu acho que, mais uma vez, isso só comprova, assim, nós estamos juntos há 31 anos. Certo? Sim. Desde quando começamos a namorar. E foi o que a gente falou no começo, uma construção de vários sonhos que a gente concretizou, que a gente realizou juntos, planejando com calma, né? Um passo de cada vez. A gente nunca deu um passo além do que podia. E eu acho que isso que a gente está hoje realizando é mais uma coisa gostosa que nós estamos fazendo juntos. E eu acho que essa é a minha maior
meu maior objetivo, assim, de estar junto com o meu marido, realizando isso, essa coisa gostosa de poder falar, olha, casamento não é só acordar de manhã, ir trabalhar, voltar e dormir, entendeu? E outra, né? A gente tá falando aqui, talvez as pessoas possam entender de forma diferente, não é o caso, que tem vários tipos e formas de casamento, né? Com certeza. Não é o nosso... o padrão ou do todo Não, mundo, toda forma de amor, né? Exatamente. Toda forma de amor. E assim, o que eu queria... Desculpa te interromper. Não, fala. Assim, eu queria reencontrar pessoas aqui. Eu queria reencontrar pessoas aqui. Nós temos muitas pessoas interessantes. Muitas pessoas interessantes para convidar. Sim. Então, assim, é um objetivo, reencontrar pessoas, me surpreender com elas aqui ao vivo, conversando. Que nem eu tive algumas perguntas que eu só respostas suas, respostas minhas, porque de fato eu acho que é esse bate-papo que a gente faz e segue dessa forma. Então, reencontrar pessoas também. Tenho muitos amigos do passado que eu queria conhecer, reencontrar, aprender com as pessoas. Aquela coisa do funil. É o funil ao contrário, não específico, mas abrir. Aqui eu vou falar de música, vou falar de cinema, pegar alguém que saiba mais do que eu. Eu quero aprender. Eu tô aqui pra aprender. Vou pegar o gancho aí. A gente vai só tratar de uma pergunta de cada uma, assim? Acho que você vai fazer mais? Não sei. Não sei, vamos ver aqui. Eu vou tinha falado pra elas que a gente ia sortear uma. Tá, eu vou pegar esse gancho seu eu quero aprender. Eu também, sempre, porque eu amo aprender e amo ensinar. Vamos lá, vamos dizer a verdade, né? Mas assim, eu acho que pegando esse gancho que você... Que eu fiz? Né, levando ali a questão do que a gente gosta de fazer de novo em família, juntos e tal... que você gosta de aprender as receitas, que é uma coisa que você também tem prazer de fazer, que é aprender receita de uma massa de pizza, de uma massa de uma focaccia e tal, né? Nos livros lá que você estuda as receitas e tudo mais. E principalmente assistir os vídeos de receitas. Adoro. Daquelas pizzas maravilhosas. Adoro salivar assistindo 10 horas receita da noite. de pizza. 10 horas da noite de uma quarta-feira assistir um vídeo. E dormir com fome, amor. Mas qual outro horário eu tenho para assistir receita de pizza? Se não é às 10 da noite. Não, mas assim, é uma coisa que tem acontecido, né? Que a competição na televisão diminui. A gente faz questão de ter uma televisão só em casa, porque senão seria maior separação ainda das pessoas. Sim. Então eu espero o meu horário. Meu horário é depois das 10. E aí eu coloco no YouTube para estudar as minhas receitas. E aí a gente fica todo com fome e tá tudo bem. Esse é meu direito. Entendi. É meu direito. Porque a gente meio que sofre, né? Porque vai com o estômago lá roncando. Mas quando eu faço... No dia seguinte, mas quando faz... Então, esse é o problema. Eu tô estudando, pessoal. Sim, aprender sempre, tá estudando. Eu tô estudando, pessoal. Quer falar mais alguma coisa aqui? Não, então, na verdade, aí assim... Assistimos as receitas lá que você gosta de fazer e tudo mais. E também os filmes, né, Má? Que a gente gosta de ver juntos. Filmes que... A gente assiste qualquer filme que interessa, beleza. Mas assim, sempre tem alguma coisa que a gente discute depois. Que qual foi a lição que ficou, a mensagem que o filme trouxe, se o filme é uma porcaria. Porque alguns filmes a gente levantou e saiu, né? Raros. Aconteceu. Raríssimo. Quais foram? Você lembra? Eu lembro de 2. Acho que foram 2. Um que foi o Encontros e Desencontros. Do Coppola lá. A gente, não sei lá. Não aguentamos. Nós dois somente. 8 anos de namoro. A gente nem casado estava ainda, né? Não. Puta, eu nunca... Foi muito chato. Assim, você sabe que pra mim dormir é morrer, né? Eu não gosto de dormir. E assim, eu comecei a meio que... Eu não sou isso. Relaxar e aí quando eu me vi dormindo no cinema, eu falei, não, eu tenho que sair. Não, você já dormiu no Gladiador, Débora. Sim, dormi no Gladiador na hora do trailer. Você dormiu no Gladiador, mas eu não. E qual que foi o outro filme? Foi aquele do bichinho lá. Que bichinho, Débora? O Turbo. Turbo. Ah, não. A gente levantou e foi embora. Não, Turbo não. Mas nós não assistimos inteiro, não. O Turbo Elas foi eram com pequenininhas. elas. Mas teve mais um
Que depois eu aprendi a história sim. e até tem uma referência aqui. Sim. A gente não entendia nada do filme. Sim. A gente foi assim, não, vamos lá assistir Star Wars. Sim. Era o episódio 1. O episódio 1 que era esse novo bloco que já é velho, né? Uhum. Puta, eu não entendia nada da história, muito efeito especial. Não, a gente eu não achava que era conseguia muita enxergar viagem. direito, Sim. embaralhava, não tinha ter foco, falei, não tô entendendo nada, vamos sair. Aí depois, na pandemia, Sim. eu achando que a pandemia ia demorar Fosse ser pouquinho tempo. 15 semanas, alguma coisa assim, falou, vamos fazer Nossa. uma contagem regressiva e todo sábado a gente vai assistir Sim. um episódio da saga Star Wars. Exatamente. Todo sábado elas queriam me matar e assistir. Nossa, quanta briga. E elas assistiram todos os filmes Pelo do menos Star a Wars. gente agora E a tem gente uma noção. entendeu. Sim. Agora a gente foi preciso uma pandemia para eu tentar assistir Sim. esses episódios do Star Wars. É. Mas vai lá. Então, aí falando em filme. Vamos falar de filme que a gente viu agora ultimamente? Assim? Sim, não, assim, qual foi o filme? A gente assistiu vários filmes esse ano, mas qual o filme que a gente já vai falar aqui, que isso a gente não é sobre a baleia, né? O filme A Baleia. Não queria falar só sobre a baleia. Mas eu queria falar agora da baleia. Pode Posso falar da baleia, vai lá, fala da baleia. Então, dos filmes deste ano que eu assisti, tanto no Que cinema... ganhou o melhor ator, né? Ganhou. É. Eu não sei o nome do cara, não. Então, dos filmes deste ano que eu assisti, tanto no cinema quanto no streaming, a baleia foi o que mais incomodou. Incomodou, mas não incomodou no sentido ruim. Assim, é muito, no meu entender, quem assiste aquele filme e sai do mesmo jeito, precisa repensar a vida. Porque não dá pra sair do mesmo jeito. Assim, é um filme transformador, no meu entender. E lindo. Mas lindo. ele é transformador por quê? Lindo não é obrigado a pessoa a gostar, não. Mas tem que mudar a pessoa, tem que... Mas em que sentido? Lindo Não, transformador. Em que sentido? no sentido de você entender o sofrimento de uma pessoa que, pela sociedade, pode ser vista como um monstro. Lembra do entregador de pizza? Sim. Como ele encarou o protagonista? A empatia, aquela relação de amizade Sim. da enfermeira com a pessoa. Na verdade, eu acho que ela é uma amiga, não é? Que ela uma ela vira enfermeira. meio uma cuidadora, mas ela é enfermeira? Mas dava Não um lembro. esporro nele bom, assim, de enfermeira, assim, que eu acho que merecia também, né? E sem spoiler, a relação pai-filho. Então, A relação pai-filha, né? Não, é que de fato ele quer retomar aquilo, né, tal. Eu acho que é um filme transformador no sentido de as pessoas enxergarem aquele problema que ele vive, que todo mundo sabe que ele é obeso, né? Mórbido, Todo né? mundo já viu a propaganda, enfim, isso não é spoiler. Que ele é obeso mórbido. Mas não é só questão de ser obeso mórbido, né? Existem várias prisões, vários tipos de prisões. E que eu acho que é isso, porque as pessoas acabam identificando a sua própria prisão, porque todo mundo tem um pouco. Né? E tentar lidar com aquilo para não chegar naquele ponto daquele sofrimento brutal, entendeu? De você ter que voltar atrás e tentar recuperar um monte de coisa que já foi, perdeu, passou. Você não tem todo o tempo do mundo mais. Então isso eu acho que é uma excelente reflexão, sabe? Né? Mas eu chorei de engasgar naquele filme. Eu chorei pra caramba naquele filme, pelo amor de Deus. Não, pra mim não foi a ponto de chorar. Eu vou dizer a chorei, verdade, não. Eu chorei. Mas assim, porque eu fiquei buscando essas explicações, você entendeu? Chorei porque aquela parte final lá que eu não vou contar, não dá pra sair normal daquilo lá. Não dá pra sair normal. Aquelas conclusões que ele tira no final do filme sobre a filha é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema. Assim. Então, e aí, o que tem? É um filme muito lindo. Se as conclusões dele são verdadeiras ou não, eu não sei.
mas aquilo acalmou o coração dele. Acalmou. Então, aí eu vou tomar o gancho, eu vou pegar outro gancho com você aqui, que você falou pra mim, como assim? Anytime... Calma, vou ter que colar. Every time, everywhere, all at once. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é o filme que ganhou o melhor filme do Oscar. Eu falei que ia ganhar. Que nós assistimos em casa e a Baleia foi no cinema. Sim. Mas perto um do outro, né? Sim. Aí você falou, mas como é que você consegue fazer uma conexão de um filme com outro, encontrar semelhança? Sim. Então, conta aí, que eu não fiz a intersecção, seguinte, não. Tem a questão do metaverso nesse filme. Sim, do Every Time. Total. Every Time, Everywhere. Que eu tive dificuldade de saber onde estava quem era o quê, de onde estava, para onde ia. Essa doideira, né? Essa nova linguagem de metaverso, tudo que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que começar também pensar, se acostumar e tal, é muito... não é aquela história de você colocar o óculos do videogame e entrar naquele mundinho do videogame e ali é o metaverso. Não. O metaverso, na vida real, é a sua fuga mental das coisas. Você sai daqui do concreto, da realidade, e você entra numa fantasia do seu cérebro e lá você tá no metaverso. Que era o que acontecia com ela ali no filme. Porque ela estava fugindo de vários problemas que ela tinha em todas as áreas da vida dela. Ela estava infeliz com ela mesma, portanto infeliz com tudo. E aí o gancho que eu faço desse filme... Porque quem era a maior inimiga dela no metaverso? A contadora lá... Não é a contadora? Quem que queria matá-la? A mulher do imposto de renda lá, não é? Não, senhor. Não? Ajuda aí, pessoal, não me lembro. Marcela, a filha. A filha. Agora tá o link, aí. Agora eu entendi o link. No Baleia é pai e filha. Sim. E no Every Time é a mãe e filha. Porque ela não aceitava algumas coisas sobre a filha. Eita, tem razão. Então, os dois filmes estão lidando com esse tema. Os dois filmes que se destacam. Será porque hoje em dia essas relações dos pais, dos filhos estão meio que problemáticas? Sempre esteve, mas eu acho que tem se destacado muito ultimamente, enfim, a nova geração e tudo mais, né? Mas os filmes se conversam nesse ponto. Porque a mãe... E eu acho que isso foi o ponto-chave. Quando ela, de fato, cai a ficha sobre a filha, que a filha sai. Que ela sai brigada com ela, né? Ela sai fora de si, ela vai pro metaverso. Eu confesso pra você que esse filme não conseguiu me prender a atenção. E todos esses... Eu tinha, assim, uma relação muito ruim entre mãe e filha, mas eu não me lembro todos os detalhes, não, porque esse filme não conseguiu me prender. Entendi. Não conseguiu me prender. Mas assim, eu consegui ver essa ligação, né? Então eu achei que interessante por isso. Tá. Né? Os dois filmes que eu gostaria de comentar. Não sei se você tem mais algum outro que você queira, mas aí tem o último que a gente assistiu no cinema semana passada, que eu achei que eu fosse dormir. Então, esse é legal. Bem legal. Esse é bem legal. Não quer, não compara com a qualidade da Baleia. Não tem, Né? E, só para ressaltar... Outro estilo. Sobre a Baleia, só para finalizar da Baleia, né, que não tem nada a ver com a obesidade mórbida da Baleia, né? O cara é um professor de escrita criativa e tem toda alusão a uma obra da literatura e então, enfim, perfeito. E aí quem não assiste imagina que tem a ver, o cara é gordo, é Baleia, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, esse daqui que a gente assistiu, né, no sábado passado, no cinema, foi meio que um sonho também, porque eu adoro adorava esse tipo de filme. Gosto. Mas quando criança, eu só assistia na televisão, né? Que era o Rock, né? O Rock Balboa, né? Eu ficava imaginando assistir o filme do Rock nas porradas lá, aquelas cenas de sofrimento lá, aquelas lutas finais que a gente já sabe o final feliz. Inclusive a Sofia fala, vai ganhar, né, pai? Clichê, é muito clichê, muito pai. Muito clichê, pai. Falei, é clichê, mas você vai sentar e assistir. Assistir um monte de filme de princesa com você, agora você aguenta aí e curte. Mas o que eu achei mais engraçado, porque assim, o que eu queria esperar é que, eu falei, poxa, como que é o público no cinema
nas porradas, né? Vai, como se fosse um estádio, assim, ou no próprio ringue, né? E obviamente, como assistia na televisão, não sabia como que era. A gente na televisão, quando era criança, saía esmurrava a parede, tudo, né? E você deu uns gritos no cinema, né? Então, e aí o que aconteceu? Vai, bate, né? Eu fazia. Aí teve uma hora que quando vence lá uma luta lá... Ah, deu um spoiler, Não, ele vence uma luta. Meu Deus do céu. Não. Eu nem sei se vence. Eu bati palma. E a Vitória, mãe, para, você tá atrapalhando as pessoas. Eu... Tô não atrapalhando nada, eu tô aqui curtindo o filme. Então, foi muito legal também. Porque... Just for fun, né? Um filme, sim. Um cinema gostoso, que é gostoso, que faz parte também. Um filme que eu achei que eu fosse ter sono, não tive. E eu tava bem cansada aquele dia. Você deu uma evoluída aí. Você deu uma evoluída aí, pessoal. E é muito engraçado que a Sofia tava do meu lado, né? Tava você, a Vitória, a Sofia e eu. E ela, ai, pai, que clichê, pai. Agora vai acontecer isso. Ela sabia antes... E, obviamente, ela não tinha visto o filme. Não tinha visto. Eu falei, deixa eu assistir o filme. Pai, mas você já vai saber. Deixa eu me encantar. Sim. Deixa eu me encantar, que eu tô na hora da pipoca. Relaxa. E ela, ai, pai, que clichê. E como se ela não assistisse filme clichê, né? Todo tempo. Inclusive, hoje, lá em casa, estavam assistindo de manhã. Mega clichê. Enfim. E, enfim, né, amor? Você... Assim como um Pode Tudo é uma diversão pra gente, você também gosta de outras coisas, de fazer coisas diferentes pra você espairecer, né? E uma delas foi o quê? Foi escrever. Você sabe que a gente sempre... Que eu sempre escrevi, gostei de escrever, né? Não escrevi. Eu lembro que você falava assim, eu tenho que treinar, eu tenho que escrever porque eu tenho que melhorar cada vez mais. Porque você achava que seus textos não eram bons. E que quanto mais você treinasse, melhor. E de fato é uma verdade. As pessoas quando treinam vão melhorando, claro, óbvio, né? No pain, no gain. No pain, no gain, né? Mas, então, o que aconteceu é que desde a época da faculdade eu escrevia poesia, tá tudo guardado, né? Escrevia uns contos e aí, em 2000, eu devia falar isso na hora das meninas aqui. Em 2011, quando eu fui num congresso lá, eu fiz um desvio. O congresso acabou na sexta, na Alemanha, e eu fui para a Itália pela primeira vez, né? Você sabe disso, eu tô contando para eles lá, né? E aí eu escrevi um livro, né, para elas, né? E eu tava lendo um negócio que foi, poxa, tá falando delas, pequenininhas, bagunça, não sei o que lá. Eu vou trazer para ler, né? Bem rapidinho. Então, esse livro que eu escrevi é como um diário de viagem, né, chamado Um Fim de Semana Italiano, que eu, para mostrar que eu gosto de escrever, já tinha publicado outros contos em revistas, em livros, mas esse daqui eu comprei um caderno, né, no aeroporto de Roma, e como a viagem era longa, eu falei, eu vou descrever um fim de semana que eu passei na Itália, que foi a primeira vez que eu fui na cidade da minha mãe, encontrar os primos dela e os filhos dos primos delas, e reencontrar um primo de segundo grau que tinha vindo para o Brasil em 2000, né? Que era 2000, que era um marco. Então, foi uma experiência extraordinária. E eu escrevi um livro como se fosse uma carta, né? Como se colocasse uma carta numa cápsula de túnel do tempo. Elas tinham 3 anos na época. Eu falei, um dia vocês vão ler essa história, né? Aí eu estava vendo aqui, você é bem rápido. O primeiro parágrafo, né? Inclusive, ela é da Vitória, que ela tem cheio de coração aqui, né? Queridas filhas, encontrei essa história escrita por mim dentro de uma caixa de mudança. Dentro da caixa havia um caderno que continha uma história que hibernava no escuro úmido lacrado há mais de 9 meses. Este caderno simpático, comprado numa livraria no aeroporto de Roma, custou €1,50. Sua capa é laranja, provavelmente feita com papel reciclável,
cujo título da capa está escrito Pensare é Criare. Comprei esse caderno para conversar comigo mesmo na longa viagem de retorno para casa e assim registrar um dos finais de semana mais intensos e bem vividos. Que legal, né? E aqui, quando eu descrevo entrando na casa delas, né? Na casa do Marco, com as crianças pequenas, né? Tão longe de casa. Aí eu escrevi assim, né? Frente à bagunça deliciosa de uma casa com crianças, lembrei do que escrevi para vocês quando fizeram 2 anos. Aí, né, eu cito a poesia, poema, sei lá o que eu escrevi aqui. Nunca fomos tão felizes. O silêncio perdeu para o barulho. A arrumação foi vencida pela bagunça. A seriedade adulta foi derrotada pela alegria inocente e infantil. Com a chegada de vocês. O preto e branco agora é colorido. O sono pesado tornou-se leve como a pluma. Chegar em casa é cantar, gritar e dançar. Na TV só há patati e patatá. Viver com vocês é uma eterna alegria, pois antes de vocês nascerem, não acreditávamos em milagre. Antes de vocês sorrirem, não entendíamos o vício. Antes de vocês dizerem papai e mamãe, não conhecíamos a verdade. Que lindo. Então, me lembro desse texto, me lembro. Esse aqui foi o primeiro, né? E depois que foi que você relatou o seu final de semana lá na família. Foi a primeira vez que você foi para Castelo, né? Sim, sim. Meu Deus. Com certeza foi... O título italiano não é à toa, né? Um pó de tudo porque somos descendentes de italiano, né? Sim. Você dos 2 lados, pai e mãe. Eu por parte da minha mãe, né? Por parte do meu pai, minha avó era romena e meu avô português. Mas a gente tem esse sangue italiano muito forte, né? Então, por isso o pó de tudo, né? Mas aí não ficou só num final de semana italiano. Esse é o primeiro, um rascunho de um livro, né? E aí você falou, não, foi na pandemia também, não foi? Você fez o curso... Total. Né? De escrita criativa. Sim, e a pandemia, nesse sentido, foi uma ferramenta, né? De encontrar o silêncio. É verdade, porque a gente ficava... Poder escrever, né? E aí você acabou escrevendo o Para Que Eu Viaje Sem Rumo. Isso. São contos, né? É um livro de contos que eu publiquei em 2021. Eu fiz um curso de escrita criativa pela internet, várias aulas teóricas e oficinas que a gente publicava nossos textos, eles eram lidos, que é a grande problema de quem escreve precisa de gente que leia, né? E critique para você evoluir. Então, esse aqui foi o grande interesse do curso. Então, uma oficina de pessoas que liam e que sugeriam. E é muito gostoso ser lido, né? É aquilo que te faz poder ser eterno, né? Sim. Porque você vai ficar para sempre naquele texto. Sim, sim. Então, o que te faz ser eterno. Então, eu escrevi vários contos, né? Tem um escritor, para quem conhece bastante literatura, já conhece, mas... sabe uma coisa? Tem um objetivo aqui, que a Sofia disse agora que eu vou falar. Se eu conseguir provocar nessas pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente o interesse de abrir um livro e ler, eu consegui o objetivo. Sim, legal. Porque o livro é uma das diversões, ou um ato, é um remédio. E é um dos remédios mais baratos. Vamos pensar no livro mais caro aqui, R$60, R$70 um livro. É caro, é caro. Mas quanto tempo você vai degustar disso? Quanto tempo você precisa de energia elétrica, você precisa de uma luz para ler o livro. Você não precisa de internet, você não precisa de nada. E você leva esse livro para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Então, o livro é algo que é o seu remédio, que te tranquiliza, que te faz dormir, que te faz viajar, que treina a sua memória, que te faz digerir, que te faz construir mundos, porque no cinema está tudo dado. Você tem conclusões. Pronto, né? Tudo pronto. Agora, clichê. quando você já imagina. Não, você tá tudo pronto. Quando você lê Um Homem Careca,
de bigode, você cria o seu homem careca de bigode. Não é o homem careca de bigode da tela da televisão. Você constrói, né? Baseado na tua memória, na tua experiência. Então o livro é algo surreal. E você poder criar esse mundo, provocar nas pessoas esse mundo, obviamente a história não é mais sua, é da pessoa que está lendo, mas é um prazer enorme assim, ser lido, né? E um escritor famosíssimo argentino, chamado Júlio Cortázar, né? Júlio Cortázar, né? Em português, lido em português assim, um contista extraordinário, dizia que o conto, diferente do romance. Qual a diferença, né? O conto tem poucas personagens. O romance podem ter vários núcleos ali. O conto, comparando com uma luta de boxe, nós estamos falando do Creed, né? O romance é uma luta vencida por pontos. O conto é o nocaute. Porque esse livro seu são contos, né? O conto é o nocaute. Mas o que é legal? Porque você pensa no nocaute. O conto é aquele texto mais curtinho, começo, meio e fim. Rapidinho. As crianças na escola até gostam de ler o conto porque é rapidinho, né? Mas o que é legal, que aí eu vou já fazer uma propaganda do seu livro aqui. Pode fazer, eu patrocino, Edu. Que é o seguinte, né? O Pra Que Eu Viaje Sem Rumo são vários contos, só que eles se conversam, né? E é isso que é muito encantador. Porque personagens que de repente apareceram lá no primeiro conto, você vai reencontrá-los mais pra frente. E vai trazer respostas, né, do porquê de certos comportamentos e tudo mais, num outro conto que não tem nada a ver com aquele primeiro. Mas o personagem tá ali, né? E é isso que é mais louco. É isso que eu achei... Quando eu li, eu falei, meu Deus, toda vez que eu falava pra alguém e tal, era exatamente esse ponto que eu abordava. Porque isso é que eu entendi como diferencial do livro. Entendeu? Os contos são muito bem escritos, que realmente eu consigo, quando eu leio, eu consigo visualizar, sentir a chuva, sentir o frio, sabe? A chuva ácida, né? A questão lá daquele conto do seu avô, né? Com a escarradeira. Tudo bem que tem a ver com o lugar que a gente frequenta, mas assim, né? O objeto que a gente vê. Mas assim, pra mim, aquilo é muito vivo, é muito verdade. Então, o que é o mais fantástico, que eu achei sensacional, e aí tá passando, né, pessoas que já leram, e lugares para onde o livro foi parar. Eu gosto de brincar, né, no Instagram. Isso que é legal. Para que eu viaje sem rumo, não sou eu, né? Porque o próprio livro tá viajando, né? Que o meu é o livro, ele vai chegar, né? Então, quando eu falo assim, poste os leitores que querem, né, participar. Postem o seu livro, onde você leu, em que lugar que você leu. Porque também eu brinco um pouco com a questão do transporte público e do metrô, né? Porque é como se você estivesse num vagão. Eu quis brincar com essa ideia, com essa alusão. Você está num vagão e você encara uma pessoa do outro lado no vagão oposto no sentido contrário. Vocês estão no mesmo instante, no mesmo ponto. E vocês nunca mais vão se encontrar. Muito provavelmente. Sim. E assim, e com isso tem algumas brincadeiras em relação a isso. E por outro lado, o que eu quis fazer é que nem todo mundo é protagonista sempre e nem todo mundo é figurante sempre. Então, em alguns contos, o figurante se torna protagonista. E o protagonista vira um figurante. Sim. E você consegue entender melhor algumas situações, né? E eu também brinco com algumas questões, né, com alusões, que eu transformo narradores inanimados, né? Sim. Transformo os narradores inanimados. Aquele lado, o conto dos vinhos é demais. Aquela briga, né, entre o italiano e o francês, o vinho italiano com o vinho francês, a fala dele... Não, eu consegui visualizar a adega e as garrafinhas de vinho se mexendo, sabe assim? Como começa? É muito legal. Deixa eu ver aqui, bem rapidinho. Em um ambiente sóbrio e úmido, nobres fungos engarrafados fermentavam sua rotina. Sim.
quando o silêncio foi calado. Senhores, quem aqui se considera o melhor vinho? Puta, aí é uma discussão. Aí começa, então. Entre não, eles, é muito né? legal. Eu enxergava vinhos, as garrafas. Os fundos não, e posso te discutindo. falar, a garrafa de vinho italiano, eu enxergava uma garrafa gordinha. Eu imaginei Sabe? assim. Muito legal. Então, Empoeirada. esse seu livro, nesse sentido, Empoeirada. assim, é um livro muito bem escrito e que eu acho que é por isso que despertou lá o interesse do professor que talvez queira conversar com você, porque é um diferencial, sabe? Foi uma tirada que você teve, assim, que a leitura é muito gostosa, sabe? Por causa disso, porque quando você começa a perceber, porque não é uma coisa óbvia, mas quando você começa a perceber, peraí, eu já li sobre essa pessoa. É essa pessoa que estava ali no outro, então é por isso. Quando você começa a descobrir, você tem ansiedade, assim, de falar, onde é que o outro pode aparecer? Você entendeu? Então aguça uma curiosidade, assim, muito gostoso de ler. Sabia que eu fiz um teste, né? Temos eu agradeço aqui aos leitores betas que leram os livros, meus amigos, minhas amigas que leram, e eu escrevi um conto, já escrevi um novo conto recentemente, que tem uma personagem que é do passado desse livro. Tá. E a minha amiga falou, é aquele cara. Olha que legal, falei, você tá vendo? É aquele cara. Já aconteceu isso cara. em alguma novela? Aquela sensação de voltar uma personagem, própria, mas assim, num conto assim, desse jeito. A própria Juliana diz que dá uma sensação de déjà vu, né? Muito legal. Então, podem entrar aí na descrição, né, do vídeo, vai ter lá os links e você vai poder encontrar, vai ter QR Code e tudo, pra comprar o livro, tá? Se eu estiver falando uma vez, depois a gente corrige, mas enfim, eu acho que é por aí. Para você encontrar na Amazon, inclusive você consegue, olha lá, Marcelo Belesso, Para que eu viaje sem rumo, tá? Só queria falar mais um pouquinho do livro, que pra mim é muito caro, o último conto. Era uma casa. Era uma casa é punk. Era uma casa. É um livro forte. Mas aí que tá, né? Pra quem a gente tem que... Eu acho que um próximo passo seria você até saber das pessoas o que você achou de tal, sabe? Pra ver como que elas enxergam. Porque é uma história muito comum a várias famílias. Total. Né? Total. Pra gente tem todo um peso, porque a gente sabe, a gente conhece o lugar e tudo mais. Tem muita verdade nossa ali, né? Mas... Vai ter um pouco de fantasia, né? Sim, também, mas assim, é bom, eu acho que seria bom você tentar tirar essa informação também dos... A casa narrando a história de uma família, né? Ah, sim. Daquele outro conto lá, né? Argentino, né? Não, aquele ele não é a casa narrando, não. A casa tomada... Não, ali não é. Ali são os dois irmãos. São, mas é um narrador, conta, né? acho que em terceira pessoa. Mas você tirou da ideia mais ou menos dali, não é? Ou não? Não? Ali foi das nossas férias. Na casa, na praia. Tá. Mas não foi lá, não. E, bom, vamos agora... Então, na verdade, assim, né? Falar do que a gente tá lendo. Sim. Não. Tá bom, Sim. Depois eu dar a sugestão de livro, então? Não, então. Eu acho que eu tá bom, então vou falar do que eu tô lendo e posso sugerir. Eu tenho um problema sério. Eu sei, pode falar. O meu problema sério é ler vários livros ao mesmo tempo. Eu sei. Porque assim, o meu tempo é muito curto para me dedicar à leitura. Eu tenho tempo curto e quando eu tenho tempo curto que eu falo, vou ler um pouquinho, o meu cansaço também é muito grande, eu acabo dormindo. Então eu vou lendo de pouquinho em pouquinho, então eu tenho uma pilha de livros lá que eu estou lendo e eu vou acabar uma hora, todos eles são leituras que me interessam muito. Mas esse aqui que eu fiquei muito curiosa, né? Quando houve todo aquele balbúrdio lá de quando ele pediu para sair, que o pai dele falou que ele não era mais parte e tudo mais. E depois veio o documentário Netflix, ele com a esposa, o Harry, o príncipe Harry. E me aguçou muita curiosidade, mas num primeiro momento eu queria ler em inglês. Só que nós estávamos no aeroporto e não tinha versão em inglês. Né? Então a gente resolveu comprar em português. Então é o livro que eu, nesse momento, é o primeiro da lista. Ele passou à frente, né? Tô no comecinho ainda. Tô gostando da leitura. Eu recomendo até para quem tem essa curiosidade em relação de como é
essa vivência da família real, né? Porque é uma coisa que a gente não alcança, a gente não tem ideia de como funciona uma monarquia, como é um dia a dia. Ele, quando fala da relação dele com a avó, quando fala assim, a minha avó é um amorzinho da minha vida, minha avó eu agarro, eu beijo, eu pego no colo, né? A minha avó faz macarrão pra mim. Como era a relação do Harry com a avó enquanto ele viva, entende? E ele era um xodó pra ela. Ele era o xodó dela. O que ele achava que era, não sei. Ela faleceu, mas assim, pra ele, a verdade dele, amor. A verdade dele. A verdade dele, ele era o xodó da avó. Não, o que eu conheço e fiquei bem assustado que eu assisti o The Crown, né? O seriado, todos. E, assim, é estranho que eles são prisioneiros, né? Eles são prisioneiros de uma instituição. E eu não consigo entender com a nossa cultura a manutenção disso. Sim. Porque tá ali gasto público, manter um símbolo. Eu não consigo ver sentido, eu respeito, mas não consigo ver sentido nessa... Uma família que é um figura na questão de o silêncio, né? Não poder expressar a sua opinião. Não, né? Você é uma figura que não pode, de relevância, e você não pode expressar a sua opinião. É a coisa mais difícil do mundo. São pessoas que cuidam da sua vida. E você não pode expressar a opinião. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, você não pode ir à farmácia comprar um remédio. Você não tem dinheiro, você não tem um cartão, você não tem o seu documento, nem o seu celular com o Uber para pedir Uber. Não pode. É uma outra realidade, uma outra cultura que realmente pra gente é bem difícil de entender. Por isso que eu entendo que é uma leitura curiosa, sabe? Sim, sempre. Então, pra mim, eu tô aprendendo, assim, tá sendo um livro, ele é bem detalhista, né? Mas eu acho que é interessante ler para quem tem essa curiosidade de imaginar como funciona, como que é essa monarquia, né? Essa vida lá dentro do palácio e tudo mais. Então, esse é o meu momento. Tô no Harry, mas tem uma pilha lá em casa que aos pouquinhos eu vou trazendo para falar. Tá. Eu tô lendo esse maravilhoso livro, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, em português, acho que Alexandre Dumas, em francês. Esse livro, um espetáculo. Ele tem 1.600 páginas, eu tô aqui. E o mesmo conceito da maratona. Metas fracionadas. Tem que ser, né? Eu acredito tem que no final de maio eu vou estar aqui. Tem impresso. Eu tô como tá um aperitivo. Também. Aperitivo, vou lá. Mas você só lê um? Eu só leio um. Você só lê um? Eu só leio um. Tá. E eu leio à noite, né? Pra deitar. De eu deito na cama e é hora de me encontrar, ter um silêncio. E você sabe disso. 30 minutos lendo na penumbra. Quando é que você resolve parar e fala, vou dormir? A hora que eu li o parágrafo 4 vezes e não sei onde eu tô mais. E aí quando eu volto umas 3 páginas antes para poder lembrar onde eu tava. Entendi. Mas é uma história... Eu não vou contar essa história ainda porque já dá para contar muita coisa aconteceu até agora, mas eu acho que vou ficar para um depois. Tá. E esse aqui é o livro que eu quero recomendar. É muito difícil falar quais foram os melhores livros que você já leu. É muito, muito difícil. Mas esse livro aqui, chamado O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, um escritor americano, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Ele publicou esse livro em 1951. Talvez ele escreveu vários livros. Esse um dos menores que ele escreveu, e talvez seja o melhor livro que ele tenha escrito na vida. O livro tem 120 páginas. Então, por que acho que é interessante colocar ele? Porque eu estou comparando 2 livros bem diferentes de tamanho e peso, mas esse não perde nada para esse, em termos de profundidade, né? Então, a história sucinta, obviamente sem spoiler, de um velho pescador que há 84 dias não conseguia pescar
um peixe. E aí ele se lança ao mar em busca de um peixe. E ele encontra, não é spoiler isso aí, tá aqui, encontra o peixe. E aí a luta dele com o peixe é extraordinária. Eu me lembro dos detalhes da mão dele rasgada, os dedos dele rasgados, com um fio de nylon, ele puxando com a briga de resgatar o peixe. E assim, esse livro, para mim, é uma metáfora da vida. O Ernest Hemingway, ele era um escritor que estava numa fase da vida de decadência, publicava pouco, e eu acho que ele é meio Santiago, o velho que não pescava peixe e não escrevia livro. Entendi. E ele resolve condensar. Assim, o Ernest Hemingway tem capacidade de escrever frases muito enxutas com muito significado. Tá. Ele consegue enxugar demais e trazer um livro maravilhoso esse livro. Eu não vou ler nada sobre ele, não. Vocês vão ler, leiam vocês. Então chama Ernest Hemingway, o velho e o mar. Aqui é a fotinho dele, que ele também era pescador. Ele brincava, ele morava em Cuba. Não, velho mar. Ele morava em Cuba na época. Bom, eu acho que hoje a gente vai ficar na sugestão de livro. Ou você quer falar também de alguma série, alguma coisa? Não, fala você, eu tô tranquilo. Não, então, é porque tem duas séries que eu tô... Uma que eu já assisti e que foi sensacional, que eu queria falar dela, e uma que eu tô assistindo agora que tá interessante. Uma que tá as duas no Netflix, que é... A que eu assisti há algum tempo, já faz um tempo, que é Inventando Anna. É uma série, assim, a menina, a atriz, ela é sensacional. É baseado em fatos reais? É. É? E assim, é incrível o que essa menina faz, as pessoas que ela influencia, o poder de persuasão que ela tem. Que no fim ela causou, assim, rombos e tal, deu um monte de problema, deu golpes. Mas assim, é interessante você perceber a capacidade que as pessoas podem ter de influenciar as outras. É só você querer. Se você tem um objetivo, porque ela tinha um objetivo muito forte na vida dela. E ela conseguiu, ela não mediu esforços, assim. Então, é impressionante. Eu gostei demais dessa série. Eu tô afim até de rever. Eu tenho um problema com série aqui e vou me expressar aqui. Eu acho sacanagem séries que não terminam. Não, mas Inventando Anna é começo, meio e fim. Minissérie, eu entendi. Começo, meio e fim. Sim. Lembra aquele Survival lá, o presidente lá, o Survival? Sim. American Survival? Porra, uma boa história, não terminou aquilo. 200 e não sei quantos episódios e não terminou. Sacanagem, eu não vou falar nenhuma dessas. Só vou falar de série que termina. Tá. Ana é uma aqui também. Eu vou só falar de série que termina. E eu tô assistindo, na verdade, um que não é minissérie não, falei errado, é filme. De Quem Estamos Fugindo. Do que se trata? É a história de uma mãe e de uma filha. Essa mãe carrega um segredo e ela tá o tempo todo fugindo e se escondendo em hotéis. E ela leva a filha com ela. A filha já é uma moça, uns 16, 17 anos, assim, mas a filha extremamente infantilizada, extremamente ingênua, porque a mãe evita falar de certos assuntos com essa filha e tal. Ela vai soltando aos poucos, porque depois a menina começa a perguntar de quem estamos fugindo, né? Eu queria saber sobre o meu pai. E essa mãe tendo que voltar num passado muito dolorido, muito problemático, pra contar pra filha. Assim, eu tô ainda no meio do processo, mas tá bem interessante, muito legal. Mas acho que é importante dizer aonde encontrar esses negócios aí. Os dois que eu tô falando no Netflix. Netflix. O que a gente falou do A Baleia, eu entendo que ela não tá em nenhum lugar, não tá no cinema. Sim. O Tudo Lugar é o mesmo Every Time, Everywhere, at Once. All at Once. All at Once. Uhum. É no Prime, né? Que dá pra alugar lá. A gente pegou. O Creed, eu não sei. Ainda. Acho que só no cinema. É bom falar onde que pega, porque as pessoas sabem onde que nós estamos falando. O que eu fico bravo com esses programas é que assistir um filme, pô, mas aonde? Tá. É difícil às vezes de achar, né? Então, assim, fala onde pegou, pô. Mas você vai indicar algum, não? De filme? Filme... Não vou falar de filme, não. Eu assisti aquele filme ontem,
Os Banshees de não sei o que lá, o filme... Filme difícil de Não, falar. o título é de Os Banshees de AIX, não sei. É uma história... Não, o filme é bom. O filme é bom, triste, mas o filme é bom. Então... Só explicar como que é o filme. Você não viu? Não vi porque eu dormi. Então, é uma história de dois amigos, um mais velho, mais maduro, mais culto, e um mais simples. Pouca cultura e com uma certa deficiência intelectual. Tá. E eles eram amigos. Mas numa ilha. Você vai contar a história inteira? Não, só a sinopse. Porque até agora não começou o filme. A primeira cena é a cena que o cara fala, não quero mais ser o seu amigo. Você não vai conversar mais comigo. Aí por quê? Esse é interessante saber. O porquê, isso fica claro no filme. E o sofrimento desse que é abandonado. Né? E o que acontece. Eu achei bonito o filme. Achei um filme diferente. Achei um filme diferente, uma história diferente, não clichê. Qual que é o nome dele? Os Banshees de AIX, não sei o que é. Então, você vai falar de um filme que você não falou o nome direito. Os Banshees, onde que você... No Star Plus. Star Plus. Então, assim, você tem que prometer... Deixa eu ver, eu pego aqui agora. Enquanto você vai falando, eu vou achando aqui. Então, mas aí né, considerando o que você acabou de falar, é um filme triste. Eu, assim, tem alguns filmes que são tristes que tudo bem, eu assisto e tal, mas no geral eu gosto de coisas alto astral, né? E uma das coisas que me... Pode falar. Eu não sei falar esse nome, não. Deixa eu ver se eu consigo, então. Banshees. Os Banshees de Inisheim. Então, eu acho que é o nome de uma cidade. Que lugar que é o... É uma ilha na Irlanda. Irlanda, então. Irlanda. O que acontece é o seguinte. Esse negócio de filme triste e tal. Quando eu tô meio triste... Acontece, às vezes, de você acordar meio... Uma das coisas que eu faço e que muda, assim, ouvir música. Eu gosto também. Ouvir música. Bastante. Ouvir música, amar. De tocar música, É uma coisa que me transforma. Eu não sei tocar. Eu amaria saber tocar violão porque eu acho lindo. Acho lindo aquele negócio de dedilhar. Acho sensacional. É um prazer. Mas eu realmente não aprendi. É um prazer. Música é transformadora, né? Minha playlist é totalmente eclética. Eu tenho desde pagode, axé, rock pesado, até pop, flashback, tenho tudo ali. Mas eu pergunto uma coisa pra você, senhora. Senhor, diga, senhor. Você conhece, e na sua playlist tem músicas novas? Não música nova, velha. Quero dizer, uma música de 20 anos atrás que não estava na tua playlist, você colocou. Tô falando músicas de Harry Styles, por exemplo. 6 meses, de 2 anos atrás. As It Was, Harry Styles, sim. Quem é esse cara? Harry Styles, depois você procura. Harry Styles. As It Was. É uma música que tá tocando numa rádio que eu ouço bastante. Eu tenho um problema de conhecer músicas novas. Então, porque a gente acaba criando um preconceito achando que as músicas são horríveis. Não, eu não tenho paciência, dizendo eu assim, acho. Não, é muito eletrônica, é muito isso, é muito mexida, é muito computador, é muito efeito. A gente tem um pouco desse preconceito. E eu tô aprendendo que não, tô vendo que tem coisas gostosas. Principalmente porque tem muita música que eu acabo conhecendo na academia. Aí que depois eu vou pra lá e vou procurar e eu gosto, entendeu? Então, a minha playlist tem músicas atuais, sim. E não é uma ou duas, é mais que isso. Qual é a banda que você acha que eu tô ouvindo que é nova que você sabe? É a banda italiana. Como é o nome da banda? Maneskin, né? Eu gosto. Não, Maneskin, que vai fazer show aqui em novembro. Eu gosto. A gente precisa ver isso aí. A molecada boa ali. Mas não, aquela banda nova, aquela banda lá daquela música do casamento italiana. Não é nova aquilo, é velho pra caramba. Sério? Aquela música é de 2011. Caramba, amor, mas a gente gostou da música, né? Então, a nossa playlist é muito nosso eclética, novo, né? E a gente vai fazer um Pra quadro. Isso aí, né? Porque tá quase acabando já. E a gente vai fazer um quadro que vai ser um Pode Tudo para ouvir. Vai ser uma playlist nossa, do programa, de músicas que a gente vai falando que a gente tá escutando e as pessoas podem ir lá. E outra, né? Todo convidado que vier aqui é obrigatório trazer uma música. Uma música, exato. Trazer uma música no sentido, sugerir uma música. Uma música que gosta, exatamente. E explicar o porquê dela. Então, aqui eu vou falar
que eu escuto, muitas vezes que eu falo, essa é a primeira, rap do Pharrell Williams, né? Não é esse cara aí? Porque, Pharrell? ali, eu falei, Pharrell Williams, tá vendo ali em cima? O rap, que é do filme Williams. Despicable Me, né? E do Gru. Assim, é uma música que me levanta, você entendeu? Entendi. Porque eu sou feliz. Entendi. Because I'm happy. Entendi. E você? A minha, sabe que eu fui dar uma estudada nisso hoje? Essa música pra mim é maravilhosa. Tonight, gonna have myself Ela a good time. é entendida como a melhor música, a melhor... Então, eu fui atrás dessa informação. Né? Seu primo uma vez disse, né? Que foi considerada a música mais alegre da história da música. Aí eu comecei atrás no Google pra ver. Ia tentar achar o artigo que está publicado. Isso. Então tem várias citações. O cara é um neurocientista holandês que fez um estudo com 2.103 britânicos. Colocou um monte de música lá, acho que 50 músicas, que ele achou, não sei qual foi o critério de triagem dele, e colocou lá. E essa música foi o que a sensação de good feeling, alguma coisa assim, que é a tradução, foi que deu mais rápido a sensação de good feeling. Então, os sites dizem, não tem um artigo científico que comprova. Mas é música, então, artigo científico, o quê? Mas é isso que eu tenho que... Mas às vezes tem uma razão por trás. Mas tem uma fórmula, que é a batida da música com se é uma nota maior ou menor a frequência, e essa eu acho que atinge o critério de todas, né? E além disso, a letra é muito legal da música, é muito alegre, muito pra cima, né? E essa música... Ela também tá na minha playlist. Essa música é muito legal, adoro cantar gritar tocar no carro, né? Sim. E eu tocar, é muito difícil tocar Queen, mas eu adoro tocar essa música. E essa música, que eles não tocavam muito no show? Tava lendo também, fiquei lendo essas coisas, não achei. E essa música meio que ressurgiu com o filme Bohemian Rhapsody. Entendi. Porque essa toca. E aí as pessoas começaram a procurar de novo, porque essa música é muito boa. É muito boa. Então, e a gente vai, todo o programa, assim, a gente vai trazer isso vai nós e o convidado pra gente alimentar a nossa... Um Pode Tudo para Ouvir. Um Pode Tudo para Ouvir. Né? Que vai estar no Deezer e no Spotify. Exatamente. Vai estar não, já está. E aí, o que acontece, né? Nós queremos que as pessoas que vierem, né, ou que gostariam de vir aqui compartilhar com a gente as histórias boas, momentos bons, que assista lá no YouTube, se inscreva lá, não pode tudo, né? Ajuda a gente se inscrevendo e conta ali, compartilha a sua história com a gente. Ali a gente vai ter o link na descrição, né? Sim, todas as redes lá, sim, TikTok, Instagram, tudo que vocês podem seguir a gente. E há também um e-mail. Qual é o e-mail, Marcelo? Um Pode Tudo, vê lá aqui, ó. Um Pode Tudo, então é unpodtutto@gmail.com. Exatamente. Para contar pra gente ali também no e-mail as histórias, porque aí a gente vai receber e pode te convidar pra estar aqui com a gente. E eu posso falar uma coisa que é tão sonho de falar? Aquela coisa chata lá? Se inscreve no canal e ativa o sininho, né? Tem que falar isso. Dá um like, dá um joinha e ativa o sininho é isso que lá falar, pra né? gente. É isso aí. Né? A gente merece, vai. O sonho da minha vida era falar isso. A gente é simpatiquinho, né, amor? A gente queria muito. E a gente agradece. E foi uma delícia hoje. Bora. Deixa eu só falar uma coisa. Eu te amo. Eu também te amo. Beijo. Não vamos esquecer de tirar foto, hein? Tem que tirar foto. Isso aí, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.